Senhor, ponho-me a percorrer o livro de Jonas. Ao ouvir vossa palavra, quero colocar-me inteiramente a serviço do vosso reino, realizando a vossa vontade. Levanta-te e vai. Eis a vossa voz ressoando aos meus ouvidos, impelindo-me a ir às realidades que têm sede de vosso amor e de vossa misericórdia. Sei das durezas da missão, sei da ingratidão e violência que muitas vezes imperam nos corações das pessoas. Sei das forças que lutam para que seu reino de justiça e fraternidade não aconteça. Mas sei também de vosso amor e misericórdia infinitos. Por isso peço a coragem de me levantar e ir, vencer todo medo e covardia e crer cada vez mais em vossa presença, pois sois o Pai misericordioso e clemente que ama toda criatura. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é dia 25 de maio. Nós continuamos então a percorrer as páginas do livro de Jonas. Hoje vamos refletir o capítulo 3. São 10 versículos que nos ajudam a refletir, a perceber como que Deus é profundamente misericordioso e como que nós tantas e tantas vezes não aceitamos a misericórdia de Deus. Vamos ouvir então atentamente o capítulo 3 do livro de Jonas. A palavra de Javé foi dirigida a Jonas pela segunda vez, ordenando: levante-se e vá a Nínive, a grande cidade, e anuncie-lhe o que vou dizer a você. Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme Javé lhe tinha ordenado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande. Tinha o comprimento de uma caminhada de 3 dias. Jonas entrou na cidade e começou a percorrê-la, caminhando um dia inteiro. Ele dizia: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os moradores de Nínive começaram a acreditar em Deus e marcaram um dia de penitência, vestindo-se todos de pano de saco, desde os maiores até os menores. O fato chegou também ao conhecimento do rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se em cima da cinza. Mandou também publicar e anunciar aos ninivistas um decreto do rei e de seus ministros nestes termos: homens, animais, gado e ovelhas não poderão comer nada, nem pastar, nem beber água. Deverão vestir pano de saco, tanto homens como animais, e todos clamarão a Deus com toda a força. Cada um deverá converter-se de sua má conduta e deixar de lado toda espécie de ações violentas. Quem sabe assim Deus volte atrás, fique com pena, apague o ardor de sua ira e a gente consiga escapar. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de sua má conduta. Então, desistiu do mal com que os tinha ameaçado e não o executou. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é
bondoso e compassivo, não nos trata como fingem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Deus dá então a Jonas uma segunda oportunidade, um segundo chamado: levanta-se e vá a Nínive. Jonas então desta vez responde a esse chamado, mas ainda não responde com o coração cheio de Deus. Ele vai cumprir um mandato, mas não vai cheio de amor e misericórdia. Ele vai como aquele que anuncia uma grande tragédia, a destruição. Como que ter prazer na destruição dos estrangeiros, o que era muito vivo na cultura daquele tempo. O povo de Israel olhava para Nínive e para a Síria como lugar do erro, do pecado, da opressão. Então, Jonas vai anunciar, mas vai anunciar com prazer. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. É o arauto da morte. Os enviados de Deus devem ser arautos da vida, devem levar uma boa notícia. É evangelho, boa notícia. Jonas vai imbuído de uma triste notícia: Nínive será destruída. Mas o que acontece? Todos fazem gestos de penitência, de conversão. Homens e animais. Então a conversão necessária, ela não é apenas a conversão do ser humano, mas é a conversão de toda a criação. É muito interessante isso quando nós pensamos na Laudato Si, que o Papa nos convida a uma conversão ecológica. A conversão ecológica envolve toda a criação. Tudo precisa ser transformado para que a realidade do reino se estabeleça. Então, homens e animais, gado, as ovelhas, todos fazem jejum. É uma atitude de mudança, de transformação. Esse texto do capítulo 3, ele é cheio de simbolismos. 40 dias recorda o tempo do dilúvio, o deserto, o exílio da Babilônia. Diante do anúncio de Jonas, todos os habitantes de Nínive se convertem e acreditam que o perdão de Deus é possível. Tanto os poderosos como os pequenos, todos se colocam numa atitude de conversão. O antigo costume do jejum em Israel está ligado a um rito de penitência e expiação. Nós podemos ver isso em vários livros, como por exemplo no Êxodo, em Samuel, como que a prática do jejum está ligada à penitência e à expiação dos pecados. O ver de Deus tem consequências práticas. Ele se compadece, se arrepende do mal que ia fazer. É muito irônico isso, a gente pensar, Deus então se arrepende do mal, porque as pessoas que estavam ligadas ao templo, aqueles que eram defensores da lei em Israel, esperavam que Deus fizesse vingança contra os estrangeiros. Então, esse texto é um convite a uma conversão ética, muito mais do que religiosa, a conversão dos costumes, das práticas, porque é na vivência do amor que nós vamos manifestando a nossa fé. Então, todos os povos, todos são convidados a essa conversão ética, a essa transformação do agir, transformação do estar neste mundo. Deus, então, tem compaixão daqueles que praticam bem, daqueles que buscam viver o amor, a concórdia, a sinceridade. Nínive, então, será perdoada, porque se arrependeu da sua má conduta. Deus é assim. Deus é profundamente misericordioso e bondoso. Que Ele também tenha piedade de todos nós que tantas vezes ainda insistimos nos caminhos do erro, da maldade,
do individualismo, da injustiça. Tende piedade de nós, Senhor Deus de misericórdia. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nessa manhã de hoje, no campo e na cidade, paz e bem. É muito bom, né, Eliane, a gente fazer a leitura da Bíblia e trazer para a realidade que nós estamos vivendo hoje. O que a palavra do profeta Jonas quer dizer para a nossa vida de comunidade hoje? Trazendo para o nosso tempo, eu começo assim a imaginar que nós enfrentamos também os mesmos problemas daquela época. Profeta que tem medo, às vezes um profeta que pensa uma igreja, que a igreja dele é que salva, né? E a narrativa do Frei Gilberto foi muito interessante para a gente perceber, né, que Deus é o Deus do amor, o Deus da justiça, e não é objetivo converter ninguém para a religião, mas que as pessoas assumam de fato o projeto de Deus, né? Colocar em prática a justiça, é isso que Deus quer de nós. E é muito interessante, né, porque o Jonas vai pregar para um povo que era excluído, né? Era um povo que era pecador. Então Deus está sempre mostrando que quer ficar do lado dos pobres, dos humildes, dos pecadores. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados, enquanto liderança, também viver com as pastorais sociais e nunca separar a fé da vida e sempre caminhar praticando a justiça. Eu quero caminhar com este povo eu quero caminhar. Eu quero caminhar com este povo é de luta, eu também quero lutar. Eu quero caminhar com este povo eu quero caminhar. Eu quero caminhar com este povo é de luta, eu também quero lutar. Assim chegamos ao final desta reflexão, que nós possamos cada vez mais nos colocar à disposição do Senhor para realizar a vontade de Deus e não a nossa vontade. Muitas vezes até nos colocamos com disposição para a missão, mas pensando em nós mesmos, presos a ideias que não correspondem às ideias de Deus. Então, que nós peçamos a graça de um coração aberto, de uma disponibilidade generosa. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.